O Ataque dos Cães, ou The Power of the Dog, um dos melhores filmes de 2021 e um dos melhores filmes que a Netflix já fez na história dela, finalmente vai chegar ao catálogo brasileiro na primeira semana de dezembro. E olha, pode anotar o nome desse filme, porque ele com certeza é um dos favoritos ao Oscar de 2021. E vou dizer pra vocês o seguinte, é um dos filmes mais legais que eu já assisti nos últimos anos. Mas não é um filme simples. Não é um filme, tipo, ai meu Deus, é tipo fácil de digerir. Eu acho que muitas pessoas podem assistir esse filme e não gostar, mas eu vou tentar falar pra você aqui o porquê que eu gostei tanto deste filme, que é dirigido pela Jane Campion, que fez o piano, e que é estrelado pelo Benedict Cumberbatch, pela Kirsten Dunst e também pelo Jesse Plemons e pelo Cody McPhee. Que são, cara, um elenco absurdo que existe nesse filme e um roteiro maravilhoso dirigido pela Jane Campion e que vai te pegando aos poucos. Qual é a história deste filme? É a história de dois irmãos que são fazendeiros que vivem no interior dos Estados Unidos e um deles acaba se apaixonando por uma mulher e quando eles se casam, eles dois, né, esses dois irmãos, começam a ter que rever as coisas da família, os negócios da família. Acontece que um deles, que é o Benedict Cumberbatch, é um cara bruto até o talo. É aquele cara sem educação que vê na sua masculinidade o que realmente é importante para a sua vida. E aos poucos tem que ver isso sendo desconstruído por causa de todo um legado da família que vai mudando. E o outro irmão, que é o Jesse Plemons, é o cara mais de boa da vida, né? É o cara que sempre viu aquela figura do irmão ali do lado sendo aquele jeito, é meio reprimido por certas coisas, mas que sempre soube lidar com aquilo. E nesses momentos de conflito, eles acabam tendo que descobrir um pouco mais sobre eles mesmos. Mas o mais incrível é que as outras duas pontas do elenco, tanto a Kirsten Dunst quanto o Cody McPhee, que são mãe e filho, eles trazem uma coisa muito diferente para cada um desses dois personagens. A Kirsten Dunst para o Jesse Plemons, porque eles se casam, e o Cody McPhee, que é o filho da Kirsten Dunst, ele acaba tendo um relacionamento muito próximo com o personagem do Benedict Cumberbatch. E aí, gente, o filme é, assim, maravilhosamente bem construído em relação à fotografia, né, de um jeito de você ficar meio sem ar e sentindo a poeira que existe naquele deserto, assim, de um jeito tão visceral que o filme é filmado. Mas existe um personagem nesse filme que antes da gente entrar na história, eu queria falar pra vocês que me pegou muito, que é a trilha sonora. A trilha sonora desse filme é do Jonny Greenwood, o cara de Radiohead, que fez também a trilha sonora de Sangue Negro. Que é um negócio impressionante a trilha sonora desse filme, assim. É de você... diferente de filmes onde tem aquela pegada grandiosa da trilha sonora que te envolve pra um grande clímax, tipo um Jurassic Park da vida, um Hans Zimmer que você imagina num Batman e tal, aqui ela compõe o filme de acordo com o nível de tensão e humor que existe dentro dos personagens. E ele consegue te colocar dentro de cada clima e cada transformação que existe dentro daquele núcleo tão forte de atores que de um momento pro outro você começa a se sentir envolvido pela música. É como se eu estivesse assistindo a um musical que não tem letras, mas ao mesmo tempo aquela melodia vai me transformando dentro da história. É impressionante o trabalho técnico que existe aqui nesse filme, nesses dois segmentos, né? Do tipo, na trilha sonora e na fotografia, e claro que tem a mão especial da Jane Campion por aqui. Falando um pouco sobre a história, para eu entrar um pouquinho no elenco, a história desse filme fala muito sobre masculinidade, sobre você deixar... É uma reinterpretação sobre o que é masculinidade, como você tem que olhar aquilo, né, em relação à sua família e tudo mais. E o Benedict Cumberbatch faz um trabalho maravilhoso aqui. Pra mim, ele merece o Oscar por esse filme, ponto final. Por tudo que eu vi até agora. Eu acho que ele é favoritaço, assim, e mereceria demais. Porque é um papel onde ele muda a voz dele, que já é super forte, mas ele muda os trejeitos como ele anda, sabe? Do tipo, a forma como ele lida com as pessoas e principalmente a sensibilidade no olho de entender que ele precisa mudar porque a vida tá pedindo pra ele mudar, mas ele não vai mudar mesmo assim, porque ele já é feito daquele jeito, ele sofre por aquilo ali acontecer. A relação dele com o personagem do Cody McPhee é um negócio impressionante, que pelo olhar faz você entender muito do que tá acontecendo ali. E pra isso a gente tem que dar méritos a Jane Campion, que deixa o filme e o texto respirar a partir da atuação desses caras. E muitas vezes o texto ele some, né? Porque você precisa só olhar nas expressões de cada um. E como essa mulher deixa o filme respirar. E aí quando eu quero dizer que deixa o filme respirar é o seguinte, tem momentos hoje onde você assiste vários filmes e que simplesmente as coisas precisam acontecer em 15 segundos, em 30 segundos, em um Reels, em um Stories, em um TikTok. Aqui, gente, as coisas acontecem, os diálogos acontecem e o filme vive.
O filme respira. Os personagens precisam viver e sentir as emoções. Em determinado momento, quando existe uma treta dentro de um restaurante lá, por exemplo, o Cody McPhee vai conversar um pouco com as pessoas, ele se sente um pouco reprimido, e aí ele sai dali e o filme mostra, a câmera mostra tudo o que está acontecendo dentro da sala, mas de repente a câmera vai para fora do recinto onde ele estava e ele tá tentando dançar um bambolê, sabe? Tipo, ele tá tentando dançar um bambolê de um jeito muito esquisito. Naquela cena você vê que o moleque é completamente fora de... Ele não consegue entender ele dentro de um aspecto social e ele mal consegue se entender dentro do corpo dele. Toda a sensibilidade artística que ele tem, mostrando os desenhos e as coisas que ele faz ao longo do tempo, mostra como ele é o oposto de sensibilidade e de masculinidade comparado ao personagem do Benedict Cumberbatch. E como a mãe dele indiretamente consegue influenciar isso nele. E o Jesse Plemons é também isso. É uma pessoa que tem uma sensibilidade muito maior, mas o Benedict Cumberbatch, ele não deixa de ser uma pessoa sensível. Porque ele tem os momentos dele dentro da fazenda, quando ele domina um touro ou um boi, e ele tem aquilo ali como uma característica essencial, mas ele não é um homem mais adaptado àquele momento onde estava tudo escrito para ele ser daquela forma. The Power of the Dog é um filme que me lembrou muito Sangue Negro, é um filme que me lembra muito estes filmes que a gente vê sobre estudo de personagem dentro de um tempo onde ele não necessariamente se encaixa mais, né? E também com personagens que são muito diferentes, mas vivem com um passado muito igual. E como eles tomaram escolhas e decisões diferentes e que acabam se transformando em pessoas completamente distintas. É um filme que você não vai assistir e vai, tipo, nossa, sair aqui, minha cabeça explodiu, é um filme maravilhoso. Não, eu acho que é um filme que você vai digerindo e vai melhorando, né? Tipo, você vai vendo o que aquela história quer falar com você, como que aqueles personagens vão se transformando. Pra mim é uma aula de personagens. É uma aula de direção de cinema. É uma história que só por deixar você respirar e deixar aqueles personagens conduzirem a história e aquele cenário, aquela música te envolverem de um jeito tão único, é muito difícil a gente ver filme assim hoje em dia, sabe? É muito difícil. Eu já torço pro Power of the Dog, The Power of the Dog, Ataque dos Cães, ganhar absolutamente tudo que existe aí nas premiações, a não ser que exista mais um filme incrível até o final do ano, até o comecinho do ano que vem. Mas essa é a minha opinião. Quero saber o que você acha. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!